Olá, olá, olá! Hoje eu estou muito feliz porque hoje é um dia todo especial, afinal de contas. Eu estou recebendo aqui hoje no Rosseto Cast um grande empresário de Londrina. E hoje ele está aqui no Rosseto Cast para que a gente possa fazer uma gravação onde ele vai falar de todo esse trabalho incrível, dessa mentoria incrível que o Dr. Auro Kimura hoje trabalha com dentistas e ele que se especializou toda essa vida dele, de todo esse profissionalismo que ele traz, essa grande bagagem que ele tem. Hoje, então, você tem muito para aprender aqui. Vamos falar um pouquinho do Dr. Auro Kimura e eu vou ter que ler, porque olha, eu vou dizer uma coisa, hein? Esse aqui é grande o currículo, nós só resumimos aqui. O Dr. Auro Kimura graduou-se em odontologia pela Universidade Estadual de Londrina, a UEL, no final de 1985 e fez especialização na Associação Odontológica de Ribeirão Preto e mestrado na Universidade Cidade de São Paulo, a Unicid. Ele já foi professor de especialização em ortodontia e ortopedia facial e professor de cursos de imersão em ortodontia. Olha só! Seja muito bem-vindo. Hoje o Rosseto Cast abre as portas, abre-nos os braços para que você venha aqui. Estou muito feliz, é uma honra para nós recebermos você. Tudo bem? Tudo bem, Ângela. Tudo jóia. Melhor agora, né? Melhor agora. Nós agradecemos muito o seu convite e é uma honra estar presente aqui participando do seu programa. Nossa, olha, eu fiquei muito feliz, né, de abrir essa agenda aí lotada do jeito que você tem, que a gente sabe, né, já venho aí acompanhando o seu trabalho e você sair lá de Londrina, estar aqui hoje no Rosseto Cast, na cidade de Cianorte, nós ficamos muito felizes, muito grato e eu tenho certeza que as pessoas, você vai influenciar muito hoje os profissionais nessa área, né, desse trabalho tão incrível que você vem fazendo, né? Inclusive hoje trabalha como mentor e nós vamos falar um pouquinho aqui nesse decorrer. Então, muito obrigada mesmo pela tua estadia aqui hoje, né? Gostou da nossa cidade, Cianorte? Gostei, adorei. Ah, é muito bom, né? Tá. Nós somos receptivos. Muito. Vamos lá. Meu querido Dr. Auro, então vamos lá. A gente gostaria que você começasse aí, contasse um breve resumo dessa tua história, né? O que levou você a escolher essa profissão, que hoje, vamos dizer, né, imprescindível, porque como que nós vamos fazer sem o trabalho de vocês? E depois que eu descobri esse trabalho incrível, né, que é bem único da forma que você faz, eu fiquei muito interessada de te ouvir, que você passasse para nós. Então, abre a caixa preta hoje, tá bom? Conta tudo para nós que nós queremos saber. Então, coloca aí o menino Auro, quando criança, quais as percepções, o que você desejava no seu coração, o que aconteceu que te levou a realmente fazer essa faculdade? Bom, Ângela, na verdade, eu vim de Guaraci para Londrina quando tinha mais ou menos 5, 6 anos de idade, mais ou menos em 1968. E quando eu fiquei adolescente, eu não sabia o que ia fazer. Como a minha família era uma família de agricultores, o meu pai ele teve uma grande ascensão na agricultura e depois acabou sucumbindo devido às geadas que deu aqui no Paraná. E quando eu nasci, minha família já não estava em uma situação muito boa. E naquela época, meus pais me sugeriram fazer academia militar. Uau! Então a primeira tentativa minha de seguir uma carreira era militar. Mas eu tentei por 2 vezes e não consegui. Né? Meus irmãos me ajudaram a comprar algumas apostilas e eu estudava essas apostilas. Tentei 2 vezes e não consegui. Foi quando a minha irmã ela conseguiu passar num concurso de auditor fiscal da Receita Federal e mudou para São Paulo. Então a vida melhorou um pouco. E o meu irmão conseguiu passar num concurso de fiscal do Ministério do Trabalho. Então ficou combinado na família que essa minha irmã me ajudaria a fazer odontologia e o outro irmão meu ajudaria a minha irmã a formar em medicina. E foi assim que ocorreu. Que legal! Porque se não fossem eles, eu não teria conseguido, talvez não estaria como dentista hoje.
Nossa, então aí eu já quero abrir uma aspas, né? Talvez essa questão hoje de você ter essa missão de ajudar outros profissionais, Sim, talvez porque você já, talvez não acredito eu que seja por conta de já aprender isso lá atrás, né? sim, Como com isso é certeza. importante, né? Trazer esses valores da vida, da família. Com certeza. E aí eu fiz odontologia inspirado em um dentista que ele trabalha ainda, que é um bucomaxilo em Londrina, que é o Dr. Eiji Takagi. Eu admirava muito a sua postura, o seu trabalho mesmo como dentista. E aí eu entrei na faculdade de odontologia sem saber o que era. E acabei gostando da profissão. Porque minha mãe sempre me falava, mais importante do que você fazer o que gosta, é você gostar daquilo que está fazendo. Uau. Então eu levei isso muito a sério e consegui graduar. E depois que eu me graduei, eu fui para São Paulo trabalhar. Então eu encontrei um emprego lá em São Paulo, onde haviam 6 dentistas. Tinha um dono e 6 dentistas. E fiquei lá 1 ano e meio. Consegui juntar um dinheiro, comprei um equipamento e voltei para Londrina. Né? E abri o primeiro consultório aqui em Londrina. E somente assim, uns 8 anos depois que eu consegui fazer o meu curso de especialização. Porque até então eu estava tentando sobreviver. Sabe assim, porque a vida estava muito difícil. Porque eu não tinha ninguém na família como dentista e uns 8 anos depois eu consegui fazer o curso de especialização que eu descobri quando eu visitava esses meus amigos em São Paulo. Eu ia para São Paulo visitar meus pais e acabava indo na clínica. Eu tinha feito muitos amigos. E numa dessas visitas eles me convidaram, vamos fazer um curso? E era o curso de bioprogressiva. Ah, foi aí então que você acabou Foi descobrindo por acaso. esse mundo que te levou a uma mudança total Foi por na acaso, tua exato. profissão. Só que quando eu fiz esse curso, era 1 semana. Aí, quando terminou o curso, eu saí fascinado. Porque todo mundo falava pra gente que ortodontia é muito difícil. Só que eu acabei vendo muita lógica. Eu falei, isso eu consigo aprender. Uau. Tanto que eu fiz o mesmo curso 2 vezes. E isso mudou tua carreira? Mudou porque a bioprogressiva é uma terapia completa. Ela é baseada assim, em princípios. Então fala um pouquinho sobre nós, porque eu quero conhecer algo que mudou, que Ah, transformou isso, né? e A tua esses vida, a tua princípios, carreira. assim, quem foi o idealizador de tudo isso foi o professor Robert Ricketts. E o Ricketts escreveu mais de 70 princípios. Então a terapia bioprogressiva é toda embasada em princípios, toda. E o primeiro princípio, sabe qual que é? Qual é? É o amor. Uau! É. Uau, que Então ele que começa assim, ele diferente. começa dizendo que quando você tem o amor, Deus está dentro de você. E quando Deus está dentro de você, você jamais tentará fazer algo ruim para quem quer que seja. Sim. Você tentará dar todas as informações, todo o conhecimento que está disponível para o paciente, sendo justo e honesto. E o segundo princípio é a verdade. E a verdade, ela é saber ir de encontro com as necessidades das pessoas, saber o que é importante para elas, sendo justo e honesto. E o terceiro princípio, paralelo a esses 2 primeiros, é manter a calma e a compaixão e a serenidade no âmbito profissional, você ter caráter. Eu acho que isso que falta nas profissões em geral. Você trabalhar com honestidade, com caráter, com Deus no coração. Eu acho que só assim é que a gente pode elevar o nível da nossa odontologia, da nossa medicina ou em qualquer profissão que seja. Nossa, eu acho é algo assim surpreendente
surpreendente para mim, porque eu não sabia disso, né? Mas eu achei, assim, fantástico. E isso mostra, assim, da pessoa, se todos os profissionais pensassem assim, quando a gente chega, né, dentro de um consultório, a gente senta ali e soubesse e tivesse essa certeza que o profissional está olhando pra gente com todos esses princípios, o que mudaria na vida? Não, eu pergunto para você que está ouvindo agora, né? O que mudaria na sua vida ter a Sim. certeza, ter a confiança de que quando eu sento ali, a pessoa está olhando para mim com amor, com a verdade, com caráter. Gente, é muito incrível isso. Muda a vida da E pessoa. quando eu escutei isso a primeira vez, eu falei, é isso que eu quero seguir. E isso acabou mudando completamente o meu modo de enxergar a odontologia. Nossa, imagino. Né? Porque quando eu trabalhei o meu primeiro emprego, era uma clínica mais popular. Então, essa clínica popular, você trabalha assim, como... pode continuar? Pode falar. Então, como eu estava dizendo, eu trabalhei em uma clínica assim, semi-popular. E numa clínica popular, uma visão de negócio, onde você está mais focado no ganha, entendeu? Mas não no ganha-ganha. Não importa se o seu paciente ele vai perder alguma coisa. Então, o meu modo de enxergar mudou muito. Então, a minha vida, a educação dos meus filhos, tudo isso mudou, porque eu acabei empregando o que eu aprendia na ortodontia dentro da minha família. Ah, agora eu entendi. Então agora faz todo sentido quando eu ouvi o vídeo do seu filho. Então aquilo que você aplicava para ele Sim, veio, então teve um princípio lá atrás que sim. você aprendeu. Eu aprendi e apliquei isso e dentro de casa. Meu Deus. Então eu fico imaginando hoje, né? A gente vai falar mais pra frente, quero que você fale um pouco hoje sobre essa mentoria e tal, mas eu já comecei a imaginar uma pessoa que faz um trabalho com você hoje, que é um aluno seu e que aprende tudo isso e que traz todos esses valores, esses princípios dentro do próprio consultório, o quão grande ele vai ser e também o quanto que isso vai impactar na vida dos clientes. Esse é o objetivo principal. É uma missão de vida. Então agora eu entendi. Você tem uma missão, um propósito muito Sim. maior de vida, Tanto né? que a minha esposa, ela falou assim, você tem que continuar com essas mentorias, com esse ensinamento, porque lá no final, quando a gente estiver indo, vai ficar uma dívida. Não sei se você acredita muito nisso. Sim, eu acredito que você vai deixar um legado muito grande. Hã? Esse é o propósito. É um legado, agora eu entendi. Porque, doutora Aula, desde quando eu conheci ali, né, nos grupos de empreendedorismo e tantos outros que a gente participa, eu vi que você sempre traz algo diferente, é uma pessoa que impacta, é uma pessoa assim muito carismática, percebe-se os valores, né, a congruência daquilo que você fala com o seu trabalho. Então eu achei muito bacana. Mas eu não conhecia toda essa história, por isso que eu amo fazer podcast, porque aqui a gente descobre a pessoa na realidade, na essência. E eu achei muito lindo essa essência, né, primordial que você trouxe aqui. Então agora eu entendi todo esse trabalho lindo que você faz com essas mentorias. E realmente, eu acho que se você hoje, porque eu entendi, eu falei assim, mas o doutor Auro hoje não precisava, né? Eu entendo que hoje você não precisava trabalhar se você fosse olhar o financeiro, mas é muito maior que isso. Assim, é muito Parabéns por você tomar essa atitude e ir pra frente, porque você vai mudar a vida de muitas pessoas. Porque não é só o teu aluno, é o quanto que esse profissional vai impactar a vida dos clientes. E você está contribuindo muito. Ai, amiga, eu estou aqui. Podcast. Porque é isso. Não é? É isso a nossa missão de vida, né? O podcast, o RosetoCast é isso. É mostrar para as pessoas o quanto que o teu trabalho pode influenciar o outro. Sim. Só que hoje eu também entendi o quanto que o teu trabalho pode influenciar o outro, mas quanto que outro que aprendeu com você vai impactar a vida de milhares de pessoas. Sim. Então, o teu trabalho é muito bacana, que Deus abençoe realmente grandemente. Agora eu comecei a entender fortemente, é muito forte esse trabalho. Então, explica para nós sobre essa bioprogressiva, porque agora eu fiquei apaixonada, agora eu entendi a sua paixão por esse método tão incrível. Para explicar sobre a bioprogressiva, a gente tem que explicar um pouquinho da história. Então vamos lá. Até a vontade de se corrigir os dentes vem de muito tempo,
1800, 1700, mas somente em 1928 é que surgiu a primeira técnica. Ela se chamava Edgewise. Ela é praticada ainda. Esse Edgewise, quem instituiu foi um cara chamado Engel. O Engel instituiu o Edgewise e diziam os terapeutas na época que para você começar um tratamento ortodôntico, você precisava de ter todos os dentes na boca. Isso ia ocorrer lá por volta de 14 anos. Isso chamava-se bandagem completa. Né? Naquela época eu colocava as bandas, aqueles anéisinhos no dente. Né? E aí o Ricketts já começou a observar que quando você coloca esse anelzinho, você começa a perder espaço, porque é difícil de colocar aquilo. Ele toma espaço nos dentes. Sim. E para que você nivelasse todos os dentes, você passaria um arco contínuo que iria de um lado até o outro da arcada. Né? E o Ricketts começou a observar isso aí e começou a observar que tinha muitos efeitos colaterais. Só que o Engel, ele começou a ficar muito famoso com essa técnica. Ele tinha um aluno que se chamava Alan Brode. E o Alan Brode ficou incumbido de propagar a Edgewise assim que o Engel se fosse. E assim ocorreu. O Engel faleceu, o Brode continuou os trabalhos do Edgewise. O Edgewise, ele tinha um aluno que também era muito bom, que chamava Ricketts. E o Ricketts começou a perceber esses efeitos ruins do tratamento com arcos contínuos e foi convidado a se retirar dessa universidade. Certo? E em 1952 o Ricketts saiu de Illinois, mudou-se lá para Los Angeles, na Califórnia. Montou seu primeiro consultório e começou a fazer pesquisas na área. Um dia no seu consultório, ele estava tratando um paciente e ele cortou o fio assim em 3 partes. Ele cortou esse fio contínuo, o fio único, que passa em 3 partes. E aí começou a observar que os resultados começavam a melhorar. E então foi assim que nasceu a bioprogressiva. E aí, o que você acha que foi uma mudança, por exemplo, desse tempo para hoje? Qual que é a diferença? Qual que é o impacto na vida das pessoas? O que impactou? O que mudou? E o que pode mudar? As pessoas continuam usando muito isso ainda hoje? As técnicas de arcos contínuos, elas predominam hoje no Brasil e no mundo, devido à ilusória facilidade do tratamento. Eu me interessei, eu quero saber sobre isso. Porque assim, o tratamento com arco contínuo hoje, naquela época do Edgewise, era usado um fio rígido, de aço. Certo? E esses fios foram evoluindo com o tempo. Então hoje, você tem fios. Eu vou só abrir aqui, ó, te mostrar. Esse fio aqui, ó, é um fio de níquel titânio. E esse fio ele não se deforma. Esse é aquele que a gente usa ou não? A maioria dos dentistas usam esse arco. Então esse arco, quando você coloca ele na boca do paciente, ele faz força de um dente para o dente vizinho e assim sucessivamente até chegar ao outro lado da arcada. Acontece que quando você faz um planejamento do tratamento, você faz uma análise tridimensional. Você vai analisar 3 planos. Plano vertical, né, que é esse plano aqui, ó. O plano horizontal e o plano transversal, que é a largura da arcada. E quando você pega uma arcada individual, por exemplo, se você pegar uma arcada, só uma parte de baixo aqui, ó, e traçar um plano aqui. Não, eu posso pegar aqui, ó. Você traçar um plano aqui, ó, você vai ver que esses dentes aqui, os dentes posteriores, eles estão numa altura diferente dos dentes anteriores. Então, se você passar ali, quando você coloca um arco contínuo como esse, você vai acabar extruindo o setor posterior. Será que então tem a ver, por exemplo, os meus dentes eu já usei aparelho e ele voltou? O seguinte.
Ó, quando você passa um arco contínuo com os dentes desnivelados, ocorre isso, ó. Os dentes de trás, normalmente, eles estão numa posição inferior, eles estão mais baixos. E os dentes da frente, normalmente, eles estão mais altos. Quando você passa um fio contínuo, os dentes posteriores, eles acabam se elevando. Aí é que ocorre o grande problema da recidiva. Recidiva é quando você usa o aparelho e depois volta. Ah, meu caso. Então, por que ocorre esse recidiva? Porque antigamente os terapeutas, os ortodontistas, não consideravam a musculatura do paciente, certo? E o Ricketts, ele classificou a musculatura em 3 tipos: mesofacial, dólico-facial e braquifacial. Isso ele vai medir a potência da sua musculatura. Então, o mesofacial é o padrão médio. Não é nem uma musculatura forte, nem muito fraca, padrão médio. O braquifacial, ele tem uma musculatura muito potente porque ele tem o rosto aqui, ele é mais baixo. Então, a musculatura aqui é mais vertical. Então, ela faz muita pressão nos dentes. Consequentemente, os dentes, eles estão bem implantados lá atrás. O que segura toda a mordida da gente não é o dente da frente, é o dente posterior. Se você elevar esse dente posterior, a hora que você tira o aparelho, a musculatura vai devolver essa altura, porque tem uma altura na face que chama altura facial inferior. Essa altura já foi comprovada que não deve ser alterada. Entendi. Toda vez que você altera essa altura, você altera o tipo facial. E o tipo facial é uma característica própria da pessoa. Cada pessoa que vem, ele tem um tipo facial, ele tem um tipo de musculatura, é individual. Se você não respeita a individualidade da pessoa, a hora que você retira o aparelho, você vai devolver a posição antiga. Outro fator que faz ocorrer a recidiva é você tirar o dente da chamada base apical. Sabe o que é base apical? Não sei, doutor. Base apical é o equilíbrio entre a implantação onde está o dente, o lábio e a língua. A musculatura do lábio e da língua. É o equilíbrio. Um dente torto, ele está na base apical. Nossa. Quando o dentista ele passa um fio e inclina o dente para frente, ele tirou da base apical. Ele tirou um dente que está equilibrado aqui, mesmo torto, e empurrou para frente e empurrou para o lábio. A hora que você tira o aparelho, o lábio empurra para dentro. Volta a entortar de novo. Então, para você fazer um tratamento correto, você tem que fazer um planejamento. E para fazer esse planejamento, o professor Ricketts, que foi o pai da bioprogressiva, ele criou uma análise cefalométrica. O que é análise cefalométrica? Análise cefalométrica, se você puder voltar um slide para trás, a análise cefalométrica é isso aqui. Você faz uma radiografia lateral do crânio, da face, e faz esse traçado. Então, o Ricketts, ele elaborou esse traçado aí, você vê que tem um monte de números. Sim. Esses números são dados cefalométricos. Para ele chegar nesses dados cefalométricos, ele analisou mais de 1.000 pacientes, escolheu os melhores dados que ele achava que eram mais confiáveis e fez mais de 400.000 correlações. Uau! Ele que introduziu o computador na ortodontia. Uau! Né? Hoje, se você Isso fala aí. computador, não é esse nosso computador aí, não. Não sei se vocês lembram, aqueles computadores mais... Aqueles bitelos, né? Sim! Aqueles computadores enormes. Sim. Ele já naquela época, entre 1950 e 1960, ele já fazia isso. Então tem seres assim que são iluminados, né? Que você não sabe como a pessoa descobriu tanta coisa. O Ricketts foi um desses. É aquelas pessoas únicas, né? Únicas. Totalmente não nasceu. especiais. Eu acho que ainda não nasceu ninguém maior do que ele na ortodontia. Uau! Uau! Então, quando você fala do Dr. Auro, ele é um cisquinho, assim, perto do Ricketts. Mas você Entendeu? traz toda essa bagagem, a gente A percebe única muito coisa preciso. que eu faço é transcrever o que ele já descobriu, sem alterar nada. Porque, assim, a odontologia, às vezes o cara... Ele vê que o cara descobriu uma grande descoberta e ele, às vezes, quer mudar uma coisa que já existe. Para pior, né? Sim. Entendeu? Porque isso aqui é completo, não tem o que mudar.
Então, para fazer essa análise aí, ele fez toda essa pesquisa e conseguiu escolher as melhores medidas para poder, para o dentista se embasar no que é normal. Por exemplo, a posição do incisivo inferior, que é esse incisivo da frente aqui, ele tem que estar 1 milímetro para frente de uma linha ali, ó, plano apogônio. Quando ele está a mais ou a menos, você tem uma referência para fazer o planejamento do tratamento, para não tirar o dente da base apical. Porque o dente, mesmo na base apical, ele tem um desvio padrão de normalidade. E isso foi o Ricketts que descobriu. Ele criou, ele analisou os pacientes, a normalidade dessas medidas, e deu condições para a gente, falou assim, ó, isso aqui tá bom, pode ser deslocado para cá. Isso está errado, tem que ser deslocado para cá. Certo? Então, essa análise aí, ela é completa. E o que ele fez em cima dessa análise aí? Ele conseguiu mensurar quanto cresce cada estrutura. Você não acha incrível isso? Por exemplo, eu tô apaixonada por isso. Você pegar uma criança, digamos que você tem um filho de 8 anos, 9 anos de idade, e ele está com uma deformidade facial. Você faz uma radiografia lateral e é possível você medir quanto cresce a mandíbula. A mandíbula cresce 1,6 milímetros por ano. Milímetros? 1,6 milímetros por ano. A maxila cresce 0,8. Entendeu? Então, se você pegar uma criança e fizer esse traçado aí, e o pai te perguntar, se o meu filho não fizer o tratamento, como que vai ficar? Eu desenho esse traçado com o crescimento. Uau! E isso tem um nome, ele chama VTG. Tá? E tem o VTO, que é justamente o traçado com crescimento e o que o tratamento vai fazer, o efeito que o seu tratamento vai fazer. Então, é possível o paciente chegar, ele falar assim, doutor, se eu fizer o tratamento, como vai ficar? Eu faço um traçado hipotético, mas com uma previsão certeira já. Ele tem mais de 70% de confiabilidade, erra muito pouco. Então quer dizer que hoje a pessoa tem, logo de pequeno, de criança, ele tem como prever, então, problemas futuros que ele pode ter. Com certeza. Não, e quantificar isso. Você consegue quantificar quanto que vai ficar ruim. Nossa, e aí ele já consegue fazer um tratamento adequado, um planejamento. Aí que entra a mecânica. O que a gente fala mecânica em ortodontia? É aparelho. Tem cefalometria e mecânica. Cefalometria é esse estudo aqui, radiográfico. A mecânica é o aparelho que você vai usar. Que tipo? É esse fiozinho aí que eu te mostrei? Como que é? A bioprogressiva ela tem uma análise cefalométrica e tem uma mecânica que é uníssona. O que aqui acusa, a mecânica ela tem recursos terapêuticos para tratar. Não é assim, eu descobri que tem que fazer um negócio aqui na cefalometria. Aí eu uso um fio contínuo desse aí, não adiantou nada, porque ela não casa. Aqui fala uma coisa, aqui fala outra. Então quer dizer que todo tratamento, por exemplo, que eu já tive, que eu já perdi um monte de grana em cima, que eu já investi muito tempo perdido, né? Que foi o caso que eu já fiz 2 vezes, usei aparelhos muitos anos. Quer dizer que se eu tivesse esse tratamento na época, hoje os meus dentes poderiam estar todos alinhados com certeza. Sem sofrimento. Você sabe qual que é a maior satisfação? Eu te comentei ali fora. Maior satisfação é quando o cliente, depois de 15, 20 anos, ele vem em seu consultório e você vai examinar e está igual. Não alterou nada. Essa é uma satisfação muito grande e não tem preço. Porque você seguiu os princípios, fez um tratamento, o paciente está feliz. Ele volta, ele indica, ele recomenda. Doutora Aura, então, será que talvez, só talvez, esse não tenha sido tanto usado? Por conta do quê? Porque a gente percebe que tem que ter bastante conhecimento para se fazer um planejamento desse. Sim, então, vamos lá. certeza. Seria por conta que talvez não querem estudar tanto, talvez não entenderam uma grande sacada, porque às vezes ficar fazendo vários procedimentos, a ilusão que se tem é que talvez fature mais,
quando na verdade um bom planejamento você vai, eu entendendo esse assunto agora, eu percebo que um bom planejamento, pelo contrário, eu trago um cliente fiel para o meu consultório, né? Sim. Esse cliente vai com certeza indicar para outras pessoas. E talvez esse profissional não descobriu essa grande sacada ainda. Ou está vivendo, talvez, desatualizado. O que, que seria isso? O que seria isso? A gente costuma falar um ditado. É um ditado até engraçado. Quem ama o feio, bonito lhe parece. Uau! Viu aí? Pode falar de novo? Quem ama o feio, bonito lhe parece. Você já Olha, viu aquele meninos, político, tá vendo? aquele político, aquela pessoa que ela acredita tanto numa inverdade que ela se torna verdade para ela e as pessoas acreditam. Então isso se passou há muito tempo. Essa história do arco contínuo, ele é um dogma da ortodontia. Isso vem se falando, a primeira técnica que surgiu foi com esse fio contínuo. O Ricketts, ele quebrou, só que ele quebrou colocando uma filosofia de tratamento. E as pessoas, elas procuram o fácil. Entendi. É muito mais fácil eu comprar um arco desse na dental e instalar no paciente do que eu confeccionar um arco. Se você passar aquele outro slide, lá tem aquele outro lá. Aqui, ó. Você vai dobrar aqui, esse de baixo aqui. Você vai dobrar o arco com esse fio aqui, ó. O Ricketts, ele fez esse fio, Ângela. Sabe por que ele fez esse fio? Porque esse fio, ele tem uma propriedade única, que é você fazer a dobra no arco e ele aplicar a força ideal no dente. Entendi, ao contrário Você sabe desse. como é que ele fez esse fio? Porque ele foi metalúrgico. Uau! O Ricketts ele nasceu em 1920, formou em 45, serviu a Marinha americana, e aí que ele foi fazer a especialização com o Alain Brode. Só que quando ele se desligou lá do Brode, ele foi desenvolver esse sistema. Aí ele fez o fio e fez os arcos que são usados na terapia. Entendeu? Então, para fazer esses arcos, ele desenvolveu este fio aqui. Esse fio é único, é o melhor fio que tem para fazer ortodontia. E em questão de valores, ele também, Não, ele é um ele é acessível? Ele é um custo Médio. assim, é um custo médio. Médio. É um custo médio, eu acho um custo justo. Então não seria um impedimento. Não, porque assim, o dentista muitas vezes ele fala assim, mas eu vou fazer uma dobra desse arco aí, vou dobrar esse fio, vou gastar um tempo, né? Com certeza ele vai gastar um tempo. Mas depois você não precisa ficar trocando ele todo mês. Você vai ativando ele. Entendi. Até você obter o que você deseja para determinados dentes. A hora que você obtém, aí você troca. Entendeu? Você não precisa ficar fazendo. Você faz uma vez, depois você vai fazer ele depois de uns 6 meses, outro. Quer dizer, então para o paciente é muito mais confortável. Muito mais confortável. O conforto, na verdade, da bioprogressiva não é só por isso. É pela biologia. A bioprogressiva, ela se caracteriza... Olha o nome, bioprogressiva. O bio vem de biológica. Sabe por quê? Porque para você movimentar um dente, você não precisa imprimir muita força. Você sabe como é que movimenta um dente? Tem Não, ideia? eu gostaria de saber como que é, porque hoje a gente vê, por exemplo, esses aparelhos, né? E que leva para lá e Então, puxa para frente e tal. Como que é isso? Que aconteceu comigo, né? Então, o dente é uma estrutura rígida. E ele está inserido no osso, que é outra estrutura rígida. Certo? Então, quando você coloca esse aparelho aqui, ó, esse bracket aqui metálico, e coloca o fio, esse fio vai dar um estímulo no dente. E esse estímulo ele vai se transmitir por toda a raiz e vai pressionar o osso. O dente está dentro do osso. Quando ele pressiona o osso, dentro do osso tem sangue. Dentro do sangue tem células. Tem um grupo de células que chama osteoclasto. O osteoclasto, quando ele sofre a pressão, ele vem aqui nessa área e ocorre um fenômeno de reabsorção. Ele amolece o osso e o dente se movimenta. Só que do outro lado fica um vazio. Aí vem um outro grupo de células chamado osteoblastos, que vai formar um osso novo. Então, o movimento do dente ocorre a nível celular. É o sangue que faz isso. Você dá o estímulo, as células do sangue vão fazer o processo de reabsorção e formação óssea.
Aí, um pesquisador foi investigar qual era a melhor força. E o cara colocou que era 200 gramas por centímetro de raiz. Chamava-se Brian Lee. O Ricketts pegou esse experimento, foi investigar e falou, não, é 100. Não é 200 gramas, é 100. Para você ter uma ideia, 100 gramas, você vai na padaria, pede 100 gramas lá na padaria de queijo. Aquele peso é que faz o movimento. Uau. Então, para você ter movimento eficiente, você tem que se basear sempre em 100 gramas por centímetro de raiz. Se você imprimir mais força, o que acontece? Ó, se você apertar muito a teu braço, a tua mão aqui, aperta com força, vai mudar de cor. Muda de cor. Sim, porque vai começar a ficar... não fica sangue na área. Não tendo sangue na área, não tem células. Olha, pouco tempo já muda. Entendeu? Aí o dente dói muito e anda pouco. Ah, então é por isso que daí tem essa dor tão grande que quando coloca um aparelho, ele não pode comer, que parece que está arrancando o dente. Exato. Porque no fio pré-fabricado, você não consegue medir a força. E a força é medida por esse aparelho aqui, ó. Isso aqui, ó. Pessoal, dá para ver aí? Isso aqui é um dinamômetro de precisão. É um dinamômetro de precisão. Olha que legal. Esse dinamômetro de precisão, ele consegue mensurar quanto que eu aplico de força em cada dente ou grupos de dentes. Tá bom, Ângela. Legal. Bacana. E aí, o que o Ricketts fez? Ele nos deu o fio, ele nos deu a quantidade de força que eu tenho que aplicar. Aí ele fez mais. Ele criou uma tabela, ele pesquisou o tamanho médio das raízes de todos os dentes. Quanto mede incisivo aqui, quanto mede lateral. Ele deu a medida média de todos os dentes e deu a quantidade de força que eu tenho que aplicar no movimento antero-posterior, no movimento lateral e no movimento transversal. Tem uma tabela que nos diz, por exemplo, para eu pegar esse dente aqui, ó, o incisivo inferior, para eu pegar o incisivo, esses dentes de baixo aqui, e intruir, fazer ele abaixar, são necessários 20 gramas em cada dente, 80 gramas nos quatro. Ah, como é que eu meço 80 gramas? Com um aparelho de precisão, dinamômetro. E hoje os dentistas usam? Todos usam isso aqui? Não, só quem mexe com a bioprogressiva. Uau! Olha a diferença, então, de um trabalho desse, a qualidade, a eficiência. Porque você vai sempre trabalhar no ideal. Que incrível! Eu nunca tinha Entendeu? ouvido E falar. o ideal tem mais detalhe. O ideal é 100 gramas, isso é a média do ideal. Só que varia de paciente para paciente. Se você pegar uma radiografia e os dentes da pessoa for curtinho, pequeno, você tem que diminuir a força. Então você tem que trabalhar de 100 para menos. Então quer dizer que hoje você pode prever Sim, um tratamento total. Total. Tanto quantidade de força, de crescimento, em tudo. Então, olha só. Por que que as pessoas, então, os profissionais de hoje, insistem em continuar com algo que não vai trazer tanto proveito, não só econômico, assim, mas de saúde para a pessoa? É o seguinte, então, hoje você tem cursos montados em universidades que já estão enraizados com a técnica de arcos contínuos. Então, os arcos contínuos, o nome da técnica, são várias técnicas, ele muda o nome. Entendeu? Isso não é nenhuma crítica que eu faço, porque o intuito aqui do podcast não é criar um conflito de técnicas, de padrões, mas sim de agregar conhecimentos. Trazer informações para as pessoas. Para que as pessoas, através dessas informações, possam fazer um trabalho melhor. Entendeu? Com certeza. Então, esse que é o intuito. E a bioprogressiva, ela tem tudo isso. Quando você utiliza esse sistema, você começa a tratar de setores bucais, porque
você pode tratar de setor bucal ou dente individualmente. Né? E quando você trata com esses setores bucais, você trata com arcos seccionados. O nome disso são arcos seccionados. E tratando com arcos seccionados, você consegue diminuir a pressão, porque toda a força que você faz em um dente, ele incide em outro. Porque é física. Ó, se eu empurrar essa mesa aqui, Ângela, eu vou para trás. Sim. Se eu puxar, eu vou para frente. Mas como essa mesa é muito pesada, só eu vou me movimentar. Ela está muito pesada. A lei da física, ela é aplicada na boca, mas ela tem as leis biológicas. Ela tem o osso, ela tem sangue. Os ossos, por exemplo, elas são divididas também. Um dente, para fazer esse movimento de 100 gramas, para fazer esse movimento tranquilo, ele necessita de sangue. E os ossos, existem 2 tipos de ossos. Tem o osso cortical, que é tudo que reveste nosso corpo. A parte externa do nosso corpo chama osso cortical. É um osso duro. Ele protege o nosso corpo de impacto. Dentro do osso existe um osso chamado osso trabeculado, ou osso esponjoso. Esse osso esponjoso, ele tem sangue. Então, quando nós queremos movimentar um dente, nós vamos colocar a raiz desse dente no osso esponjoso, onde tem sangue. Quando nós não vamos movimentar o dente, nós colocamos o dente no osso cortical, que é o osso duro, essa parte de fora. Se você pegar uma costela de boi, o pessoal ali gosta de costela. Você pegar uma costela, a casquinha é branca. Você viu que é clarinho? E dura? Sim. Ali é cortical. Ali não tem sangue. Muito pouco sangue. Dentro, aquele vermelhado escuro, é sangue. Qualquer osso é assim. Pegar um pé de galinha é assim. Entendi. Entendeu? Então, o dentista, ele tem que ter esse conhecimento. Aí eu vou movimentar. Aí ele tem que inclinar a raiz pro osso que tem sangue. Agora, se você pegar esse fio aí, pega esse fio, Ângela. Ele não é redondinho? Sim. E agora você pega esse aqui, ó. Ele é quadradinho. Ah, é verdade. É diferente. Então, um bem dos diferente. princípios da bioprogressiva é manter o controle da inclinação do dente desde o começo do tratamento. Não é no final. Essas técnicas, elas têm o fio quadrado. Só que é só no final. Nosso princípio é manter o controle da inclinação desde o início, desde o primeiro dia. Porque você tem que saber se você vai colocar no osso esponjoso, se vai colocar no cortical. Aí você tem que torcer o fio para o dente fazer essa inclinação. Ok. Agora eu quero fazer uma pergunta importante, mas antes disso, eu trouxe aqui, ó, a Caroline Vasconcelos, da Creative Canex, trouxe um presente para você. Obrigado. Pode abrir, ela está pronta para uso. Inclusive, agora eu vou trocar aqui, né? Porque agora nós temos uma caneca do Rosseto Cast para tomar água. Aqui, pessoal. Olha, exclusiva. Essa é a Caroline, ela faz um trabalho fantástico. Aí ela está presenteando aí o doutor hoje, tá Muito bom? Nossa bonito. patrocinadora aqui do Rosseto Cast já fez com todo carinho hoje para você. E eu aceito de coração. Vamos aí já colocar uma água, né? Já tá pronta para uso. E aproveitar, porque o Dr. Auro merece, né, todo esse carinho, merece toda essa atenção, e a gente observa tanto conhecimento que você traz, né, através de tudo isso, naquilo que você fala, e em tudo que você mostra. A gente observa que é tudo muito sábio, né? Bom, vamos fazer também aqui, né, gente, abre aspas, né? Dizem que os japoneses, né, trazem uma inteligência bem maior, né? E faz jus, doutor. Eu acho que os Bem japoneses, aí? eles têm muito esforço, sabe? Assim, a Verdade, educação né? japonesa é uma educação mais rígida, em que os pais, assim, eles exigem bastante dos filhos, Uau! sabe? Então, acho que isso é que... Isso traz Você acha que se torna as pessoas melhores, pessoas muito mais profissionais e responsáveis, com responsabilidade? Sim, com certeza. Eu Isso acho é bom. É bom.
E hoje nós vamos falar a verdade, né? Que infelizmente muitas pessoas hoje deixam. Eu vi outro dia uma profissional ensinando que a mãe. Ai, a mãe vai lá e faz. Eu falei, meu Deus do céu, mas o que nós estamos ensinando é os filhos do quarto, né, doutor? Pois é, então, eu lembro que quando eu fui fazer esse curso de ortodontia em São Paulo, naquela época eu ia de carro, sabe? Eu ia de carro e eu gravava as aulas, mas não gravava no celular, porque não existia. Aí a gente tinha um aparelhinho assim, que era mini fita cassete. Você já usou aquelas... Eu lembro Escuta, disso! você lembra Opa! Então eu gravava, só que eram as fitinhas mini. E eu gravava e quando eu voltava de carro para Londrina, eu colocava ali, né, ligava assim, deixava ali ligado e vinha escutando as aulas. E um dia, numa das aulas lá do curso de aperfeiçoamento, o professor fez uma pergunta para mim. Ele perguntou por que o aparelho extrabucal é aquele aparelho externo, sabe? Ah, sim. Por que o extrabucal é considerado um aparelho ortopédico? Aí eu levantei a mão assim e falei, porque ele trabalha o complexo maxilar nos 3 planos. Ele roda maxilo, o assoalho da cavidade nasal para trás, para baixo e para fora. Ele alarga as vias aéreas. Aí o professor falou, muito bem. Uau. Ele falou, muito bem. Aí deu um intervalo, a gente saiu, foi pegar o elevador, ele entrou junto comigo no elevador, ele falou, você é nosso melhor aluno. Uau. Ele falou isso para mim. Uau. Nessa vez que eu fui, eu coloquei a fita no carro. Você acredita que eu chorava dentro do carro? Porque eu falava assim, eu tô conseguindo aprender isso aqui. Nossa, é Eu tava tão feliz que eu falei assim, nossa, eu tô conseguindo aprender isso aqui. Porque eu achava assim que era muito difícil. Todo mundo falava. E tudo na bioprogressiva ela tem uma lógica. E isso aqui ocorre por causa disso e resolve assim. E eu estava conseguindo aprender. Só que exige muito esforço. Para fazer esses arcos aqui, eu tenho caixas de sapato cheias, lotadas de arco, para treinar. Então, um profissional que ele deseja, que ele almeja alguma coisa, ficar bom em alguma coisa, ele precisa treinar. Você não nasce... Precisa no mínimo das 1000 horas, né? Para se tornar um especialista, né? Para começar, é isso aí mesmo. Senão você não consegue. E talvez, doutor, hoje a gente vê muitos, por exemplo, eu aqui como advogada, quantas ações, né? Quantas pessoas nos procuram para... a gente começa ali a juntar ações sobre a questão de dentistas e quantos aqui, né, que a gente tem sem querer, mas às vezes até conhecidos e a gente vai tentando ali resolver o problema. Mas olha só, talvez seja o quê? Falta de conhecimento, falta também de colocar como prioridade de aprender um pouco mais. Sim. De se lançar para aquilo realmente, aquela profissão escolhida. Olha, que nem assim, muita gente pode estar me escutando agora e falar assim, nossa, isso é uma mudança de chave que pode ocorrer na minha vida. Mas o profissional, ele precisa querer. Sim. Sabe? É aquela tal da percepção, decisão e ação. Você percebe algo bom, você decide, só que você tem que agir, você tem que estudar. Sim. E se você não ter essa ação, e essa ação ela tem que ser persistente, ela tem que ser por um longo tempo. A gente costuma falar assim que a carreira de dentista é que nem de jogador de futebol. Quando você começa a ficar bom, você tem que parar. Entendi. Porque você começa, você forma, você não sabe, você não tem o domínio. Aí você vai estudando, vai praticando, estudando, praticando. Até hoje a gente estuda. Quantos anos já de profissão, doutor? De 85, já 37, 38, né? Tudo isso. E nunca parou? De estudar, não. Nunca parou? Nunca. Que legal isso. E eu acho também que quando eu comecei a fazer os cursos, Ângela, e os meus filhos eram pequenos, sabe? O André, a Adriana era pequeno. E eu nunca reclamei mesmo de fazer odontologia e de estudar. Eu acho que eles me viam estudando, sabe? Assim, porque eu perdi assim, fim de semana, eu não saía. Porque eu tinha que estudar o que eu tinha aprendido. Sim. Então, para mim, fim de semana não existia. Era trabalhar durante o dia. Comprometimento mesmo. Comprometimento. Então, eu acho que isso não é impossível para profissional que deseja alcançar algo melhor. Tem espaço
Para fazer. Tem. Inclusive para faturar bastante. Para faturar. Faturar. Aliás, sim, o faturar, na verdade, é uma consequência, né? Sim. Você não precisa se preocupar muito, focar no resultado do dinheiro especificamente, porque o resultado, ele naturalmente, ele vem. Ele vai acontecer. Ele é Ele uma acontece. consequência do profissionalismo. Do profissionalismo. Porque isso, pelo que eu percebi, eu fico imaginando, porque agora, a partir de agora, eu tenho uma outra visão, né? De um dentista. Então, de um trabalho. Quer dizer, eu já vou entender um pouco mais quando ele começar a falar. Então, o que vai acontecer? Eu fico imaginando, bom, se eu sento na sua cadeira, eu vou ter aquela confiança do teu trabalho, aquela confiança que você sabe. Então, se trazer esse conhecimento para as pessoas também começarem a exigir um pouco mais do profissional, para que aconteçam menos casos, por exemplo, como eu tenho aqui dentro do escritório, casos que realmente não foi só a questão do dinheiro que a pessoa investiu, doutor, mas foi o todo o tempo, foram consequências que deixou. Então, esse profissional, eu penso que, em primeiro lugar, ele tem que pensar no que ele vai fazer na vida do outro. Por isso que logo no começo, quando você falou desses princípios, eu penso que cada um de nós temos que escolher uma profissão. Sim. Assim como a sua mãe diz, né? Fazer amando aquilo que se faz, não é? Então tem que escolher e tem que se dedicar. E aí a consequência vai acontecer é dele ser um bom profissional e muito bem pago por isso. Seria isso? Com Faz certeza. sentido? Faz todo sentido, porque, veja que no meu caso, eu comecei a odontologia sem saber se era aquilo. E eu comecei. Né? Ficou em dúvida. Não, eu não sabia o que era odontologia. Você começa a fazer um curso e vai descobrindo isso no caminho. Certo. Aí você aplica o princípio. Você tem que gostar daquilo que faz. Mas você pergunta, Ângela, do que eu gosto? Ah, eu gosto de pescar, eu gosto de jogar tênis. Entendeu? Mas nem sempre a gente fica o tempo todo fazendo isso. Agora, o que você faz? Tem que ser bem feito. Você está varrendo o chão? Faça bem feito. A hora que está varrendo. Seja perfeito naquilo que você... Tente ser perfeito, né? Vem do primeiro princípio, né? Que é o amor, né? É o amor. Nossa, isso deixou marcado no meu coração. Eu nunca mais vou esquecer disso, né? Eu levo muito isso a sério, né? Fazer como se eu fosse fazer realmente para mim, dentro da minha religião, como se eu fosse fazer para Deus. Entendeu? Sempre assim. Isso quando você trabalha assim, te dá muito mais satisfação e você consegue beneficiar realmente as pessoas. As pessoas, né? Então vamos lá, doutora Áureo, vamos pegar, por exemplo, os pais que têm filhos pequenos hoje. A partir de que ano hoje que é possível fazer um planejamento? Então, para os profissionais, que aqui eu acho que pelo que eu entendi, por exemplo, um aluno seu, então ele não atende, às vezes, uma criança, um adolescente. Mas se ele descobre esse método, então ele pode já começar a fazer um planejamento logo de pequeno. Sim, na verdade, de que idade começa? A melhor idade para você começar um tratamento, efetivamente, eu considero, isso é muito divergente, sabe? Mas na minha opinião, a melhor idade é por volta de 8 anos e meio, 9 anos de idade. Entendi. Casos que tem uma deformação assim, muito grande, se a criança tem uma deformidade facial, é claro que a gente tem que iniciar antes, entendeu? Mas, assim, via de regra, para você ter uma ideia no contexto geral, 8,5 a 9 anos de idade. Por quê? Porque o crescimento facial nas mulheres, ele se encerra aos 15 anos. Então, e nos homens, aos 19. Então, se você trouxer uma menina, ela vem no teu consultório com 9 anos, ela tem um crescimento, né? E ela está na fase da dentadura mista. A fase da dentadura mista é quando você tem alguns dentes permanentes e alguns dentes descidos. Está misturado. Dente de leite com dente permanente. Então chama fase da dentadura mista. Essa é a melhor fase de intervenção. E ela está ali por volta de 9, 8, 9, 10, depende da idade cronológica e idade óssea. Entendi. E aí tá, aí essa pessoa vai começar a fazer esse planejamento e hoje eu vejo muitos adolescentes que usam aparelhos, que infelizmente, agora que eu entendi a questão, Sim. Eu acho que vai trazer inclusive vai solucionar o problema momentâneo, mas isso vai trazer uma consequência se ele não fizer o tratamento adequado, Sim, é isso? Tá certo? É isso, é assim, ó. Quando você inicia na idade correta, você amplia as possibilidades. Por exemplo, se o seu filho, por exemplo, tem
Você tem uma filha, ela está com 13 anos de idade. 13 anos está no final do crescimento. E se você tem, por exemplo, uma mordida assim, esquelética, com os dentes da frente muito para frente, você tem aqui, os dentes de cima estão bem para frente e os inferiores estão para trás. Então, normalmente você está com um caso de problema esquelético, problema de crescimento. Tá? Quando você tem problema de crescimento, você vai fazer ortopedia, não é ortodontia. Ortodontia é mexer com os dentes. Ortopedia, em odontologia, é crescimento. Então você tem que prever o crescimento, que nem o Ricketts tem lá a tabela de crescimento. Você vai prever o crescimento. E você vai usar aparelhos ortopédicos para direcionar esse crescimento para outra direção. Então, digamos que eu tenho essa parte de cima crescendo muito para frente. Eu coloco um dispositivo que direciona o crescimento para trás e para baixo e para fora, que é aquele extrabucal. Aquele extrabucal é ótimo para você fazer esse movimento. Entendeu? Aí, o que acontece? Quando você tem essa mordida aqui, ó, o dente está para frente. Normalmente, quem tem o dente para frente, ele tem mordida profunda. Esse dente de baixo, ele toca o céu da boca. Então, você instala, por exemplo, esse extrabucal, o pessoal fala aquele freio. Sim, entendeu? sim, que Tá? fica... Mas aqui esse aparelho também tem que ser bem administrado. Os profissionais, muitos deles, mandam usar 24 horas, sendo que o uso correto dele é de 12 a 14 horas. Uau! Para a musculatura repor o que perde. Se você ficar usando o dia inteiro, já tem um erro grave. já tem um erro grave aí. Nossa, e aí, o que acontece? Aí você tem que usar um arco que nem esse de baixo aqui, ó, que vai fazer o que aqui com o dente incisivo? Ele vai intruir, ele vai abaixar o dente enquanto o crescimento da mandíbula cresce, porque o crescimento da mandíbula é 1,6 milímetro ao ano. Se você travar o crescimento aqui, a mandíbula cresce e chega e acabou. Só que se você deixar assim profundo, ele bate contra o de cima. Então, é imperativo você abaixar esses dentes de baixo para a redução ortopédica ocorrer. Então, você tem que fazer movimentos localizados para facilitar outros movimentos que você está prevendo que vai acontecer. Entende? Então, o planejamento assim, da bioprogressiva, ela é biológica e ela é progressiva, porque ela não utiliza assim um arco único. Ele faz uma programação que é passo a passo, em direção ao normal individual da pessoa. Entendi. E, doutor, existe uma maneira de minimizar essa dor quando usa assim, esses aparelhos, por exemplo? Existe. Porque eu sofri demais quando eu usei o meu aparelho, por exemplo. Apesar de, acho que eu estava ali já faz bastante tempo, mas mesmo já era uma pessoa adulta, né? Mas foi sofrido. Eu passava 2, 3 dias sem poder me alimentar, por exemplo. A diminuição da dor ocorre pela aplicação da pressão. Somente pela aplicação da pressão. Só que você tem que ter o fio adequado, os arcos adequados, você tem que ter o aparelho para medir essa força. Senão você não consegue fazer isso. Quando você usa fios prontos, esse fio ele depende da quantidade de movimento que ele tem que fazer. Se o seu dente está muito desnivelado e amarrar esse fio assim, é claro que ele vai gerar muita força. E a bioprogressiva, ela tem condições de minimizar essa dor? Sei, sabe por quê? Porque você pega esse fio aqui, o Eugiloi, e vai construir uma alça. Você vai fazer um desenho que vai deixar o fio flexível. Esse fio não entra reto. Ele sempre é feito com dobras. Então você vai fazer dobras específicas para diminuir a força. Então, até isso o Ricketts ele fez. Ele inventou o fio, ele falou quanto de força eu aplico, qual arco que eu uso. Ele desenhou o arco. É que aqui num podcast assim, é difícil você falar exatamente todos os detalhes, assim, mas existem arcos específicos. Por exemplo, se você quiser abaixar um dente, você consegue, você vai fazer o desenho do arco. Nossa. Você pega um fio, só que tem que pegar um alicate, fazer a dobra, medir a força e colocar. Desviar do osso. Então você vai fazer o arco,
instalar o arco, medir a força. Se precisar torquear, inclinar o dente, você inclina o dente para trabalhar no osso adequado e o movimento vai acontecer assim naturalmente, com muita facilidade. Nossa, então eu fico imaginando que as pessoas têm que começar a descobrir esses profissionais que usam, Sim. né, que fazem uso da bioprogressiva, porque muda totalmente o tratamento da pessoa. Você sabe qual que é o segredo de um tratamento? É você não criar efeito colateral. Pois é, né? Por exemplo, você tomar um remédio você sabe que dá efeito colateral, né? Sim. Então você toma um remédio para dor de barriga, ele dá um problema lá no dedo do pé. Sim, verdade. Entendeu? Não é? Não é? Sim, Você toma um com remédio certeza. para dor de cabeça, daqui a pouco você está com dor em outro lugar. Sim. Isso é efeito colateral. No aparelho, ele também tem isso. Você arruma uma coisa e estraga outra. Nossa. O segredo de um tratamento bem realizado é o planejamento e você, na hora de executar, minimizar os efeitos colaterais. Porque é física. Física é assim, a toda ação tem uma reação. Sim. Não é? Claro. Você vai movimentar um dente apoiado em outros. Sim. Então você precisa dosar a quantidade de força, saber no osso que você está trabalhando, saber desenhar o arco que vai fazer isso, para minimizar essa força. Então são muitos detalhes que fazem da especialidade ortodontia ser considerada uma das mais difíceis. Por isso que a gente fica com aquela ideia. Nossa, ortodontia é muito difícil. Porque você tem que colocar o dente no espaço, né, dentro da face. Uma coisa que você vê numa radiografia, você tem que fazer isso na mão. É difícil isso. Realmente, que é desafiador. É desafiador. Para o profissional. Você fala, ó, o dente está 1 milímetro aqui, você tem que deslocar 2 para cá. Isso você tem que fazer, fazer o arco, instalar, medir a força, desviar do osso e na outra sessão você verificar se andou 2 milímetros. Entendi. Para você checar isso, você consegue checar, mas que nem a gente pode fazer uma radiografia inicial, algumas intermediárias e no final você faz uma outra final. Então o tratamento correto é faz um exame inicial e faz um final. Quando você faz isso, você consegue sobrepor o inicial com o final. Aí, e verificar o que aconteceu. Na bioprogressiva, você tem esse recurso. totalmente diferente. Você dos consegue demais. verificar que o que você planejou, você executou. Nossa, eu acho que o resultado é fantástico, né? É fantástico. Para o profissional que olha aquilo, imagina. E o sucesso do tratamento é aquilo que eu falei já. O sucesso do tratamento ele não é medido no dia da retirada. Realmente é depois. Hoje no Instagram você vê muitas fotos, né? Antes e depois. Mas o depois é um dia depois que você retirou. Eu quero ver foto 30 anos depois. Como que tá? E esse é o sucesso do tratamento. Nossa, eu fico imaginando. E aproveitando, falando sobre isso, esses aparelhos, por exemplo, esses transparentes que se usa hoje, que daí a pessoa fica usando durante o dia ou durante como que é a noite, como que é? Esse é o modelo desse aparelho, através de placas que são pré-fabricadas já, antes, mas muita gente fala, mas você é contra os aparelhos transparentes? Não, não é que eu sou contra o aparelho transparente. O aparelho, esses aparelhos invisíveis, ele consegue fazer tudo que eu faço aqui? Ele consegue fazer todos os recursos que eu tenho, ele faz? Então, a maioria dos recursos não dá. Então, fica pouco viável indicar um tratamento, porque eu vou estar quebrando o primeiro princípio. Entendi. Então, nós temos curso de credenciamento de aparelhos invisíveis. Nós temos. Só que, pergunta quantos casos nós tratamos? Nenhum. Entendi. Entendeu? Porque o paciente aparece, você consegue fazer. Com todo esse conhecimento, eu poderia tentar fazer isso no aparelho invisível, mas não dá. Não dá para você medir a força, não dá para ser. É difícil. Entendi. Depende da colaboração do paciente. Então, assim, a indicação são pouquíssimos casos. Que vai ter que... Eu sei que isso aí é difícil de falar assim, por exemplo, em rede social, tudo. Mas é uma coisa que as pessoas precisam saber. Sim, com certeza. Sem contar que quando você está com aquela plaquinha, você está com uma interferência na boca.
Teus dentes não Sim, estão tocando. sim. E isso vai trazer consequências, né? Consequências. E essas consequências eu acho que pode continuar. Por isso, assim, olha, é muito comum hoje as pessoas que usam aparelho voltar, assim como aconteceu com o meu, não é? Muitos. Ângela, pra você ter uma ideia, eu vou te falar que eu acho que 90% dos casos do meu consultório é retratamento. Uau, Você tem uma olha ideia só. disso? Quando você tem um índice de 90% de retratamento, é porque alguma coisa está errada. Está errado. Não, e foi por Alguma isso que coisa me está chamou a errada. atenção. Eu já fiz, eu falei 2 vezes. Não, e tem pacientes que ele fez, não fez uma, duas. Tem gente que está no quarto tratamento. Eu só não vou pro quarto porque o próximo vai ser com você, né? Eu vou sair daqui de Cianorte para Londrina. Pronto, né? Eu tenho Já cliente que vem de decidi. São Paulo, eu tenho cliente que vem de Sorocaba, de Pato Branco, Curitiba. O pessoal vem de longe Sim, tratar. Sabe por quê? Essa informação, a pessoa, não, onde que eu preciso fazer um negócio bom? A pessoa viaja, ela sim. enfrenta. Não, e sem contar que, pelo que eu entendi, é até um pouco diferente de você ter que ficar indo toda hora, né? E vendo, e fica, vai lá e volta, dá um problema e vai. Poxa, às vezes o dentista aí não te atende no dia e tal. Quer dizer, esse um é muito mais prático, pelo que eu percebi, esse Não, só tratamento. porque como a gente não cria efeitos colaterais, o tratamento ele flui muito bem, sabe? Assim, ele anda bem. Então tudo que você programa, porque quando o paciente ele chega no consultório e faz o planejamento, eu já sei do primeiro dia que eu começar até o último dia tudo que eu tenho que fazer. Ah, já Eu tem. posso. É um planejamento mesmo. É organizado. Quando o paciente deseja, eu escrevo. Primeiro é isso, depois é isso, depois é isso, depois. E termina assim. Aí eu falo, tem casos que eu pego a cefalometria, aquele traçado lá que você viu, cheio de número. Sim. Ó, o teu incisivo ele tá 4 aqui, ó, ele vai ficar 2 aqui. Marca aqui, ó. Depois você me fala. Nossa, que Então, perfeição. isso é segurança no tratamento, é segurança nos princípios e fazer tudo como foi descoberto e ensinado, Sim. entendeu? Não, eu achei assim fantástico todo esse conhecimento que você trouxe, toda essa fala. A gente observa muita capacitação naquilo que você está falando, né? Totalmente sábio dentro das palavras, sabendo tudo o que está fazendo. Você entende, é visível que você entende Isso. muito. Inclusive, agora eu quero falar um pouco sobre essa mentoria também, né? Porque, na verdade, olha só, da forma que você fala, me leva assim, eu quero que os dentistas aqui de Cianorte venham conhecer o Dr. Auro, né? Porque vai trazer bem menos sofrimento para nós que somos Sim, pacientes, né? Eu já me preocupo aqui com a minha vida, não é verdade? Então, assim, qual é a capacitação? O que esse profissional precisa hoje, doutor, para sair desse mundo de Nárnia, né? Falando que tudo ali, o rápido e acessível, que não é barato, que é uma mentira, é a maior ilusão. sim, Não é barato, né? Se a gente, vamos pegar aí, como eu disse, voltando ali na questão da advocacia, quantas ações que sim, nós enfrentamos por descuido do profissional, por não saber o que ele estava fazendo totalmente, né? A sim, gente percebe a falta de diligência naquele momento. Então, o primeiro profissional, vamos trazer aqui, ele teria que, realmente, ele tem que se aperfeiçoar, porque é a vida dele, é o profissionalismo dele, a empresa dele, o nome dele que está colocando em jogo. Então, será que também não está faltando um pouco de maturidade? sim, Né? É isso? Você trabalha isso na mentoria também, sim, com mostrando certeza. isso? Vamos lá. Como eu já dei cursos em especialização, já, já dei imersão também, então a gente conhece os alunos, sabe? E os alunos, é, tem muitos que querem a rapidez, sabe? Sim, Ele quer ter velocidade no aprendizado. Só que o aprendizado não é uma coisa assim que você adquire da noite para o dia. É uma sim, coisa assim lenta. Para você aprender realmente, você tem que ter uma dedicação. Mas assim, num curso, que nem os cursos que a gente ministra, e nas mentorias, existe assim uma sequência de aprendizado, sabe? Tem uma curva de aprendizado que você tem que seguir. Então você vai ter aulas teóricas, aulas de cefalometria, e vai ter depois aulas práticas, aulas de interpretação, de diagnóstico,
por último, tem as aulas clínicas presenciais, né? Para aquele profissional que já está mais avançado. Mas, assim, é necessário, assim, a pessoa querer. Aquilo que a gente sempre fala. Você precisa querer mudar. Porque quando o cara ele faz ortodontista, se ele já é ortodontista, ele já tem já um material guardado lá que ele trabalha. Ele precisa trocar tudo, porque essas pecinhas aqui, ó, sabe? Os brackets metálicos. Sim. Nas técnicas convencionais, o slot, que é onde encaixa o fio, ele é 0,22 e o nosso é 0,18. Quer dizer assim, muda, então. o fio Eugiloi aqui, ele é 0,16. Para ele encaixar no aparelho, ele tem que ser o slot 18, 0,18. Se eu colocar esse fio no 0,22, ele fica dançando lá dentro. Não faz nada. Então, Entendi. outra coisa que muda é a angulação que tem aqui, ó. Quando você encaixa o fio no aparelho, os incisivos, os dois da frente, ele tem 22 graus de torque, de inclinação. O Ricketts, ele já deu tudo isso pra gente. Para quando você terminar esse incisivo aqui, ele fique numa posição ideal, é 22 graus nesse, 14 no lateral e 7 no canino. Essa inclinação, ela é a inclinação ideal que fica na boca da pessoa. Tanto estética como funcional. Sim. Entendeu? Nas outras técnicas, essa angulação é é toda outra, sabe? Não tem como você fazer um tratamento com um aparelho, com um bracket, usando outra técnica. Então não dá para ficar misturando as coisas. Tá, então ele vai ter que... Vamos... o profissional decidiu ser um profissional, vamos dizer assim, bioprogressiva, que vai fazer essa técnica da bioprogressiva, e ele decidiu transformar, eu imagino, né, o consultório dele. Então, ele tem que estar habilitado, então, aos princípios. Sim. Então, vamos iniciar ali. Ele tem que absorver esses princípios também. Sim. Porque ele vai ter que fazer uma transformação. Mas isso também, o que vai trazer para ele de posicionamento? Então vamos ali começar. O que vai mudar na vida dele? Ele começando a trabalhar com a bioprogressiva, doutor? Vai trazer tudo de bom. Tudo de bom. Tudo de bom. Vai trazer tudo de bom, porque vai mudar a mentalidade, vai mudar a postura, vai mudar o conhecimento, assim, como o paciente o vê, entendeu? Quando ele começar a falar isso pro paciente, ele já vai ganhar o paciente. Ele vai conseguir posicionamento no mercado? Com certeza. Posicionamento, Com certeza. Eu Agora, assim, hoje com as redes sociais, isso está muito deturpado, eu acho, sabe? As redes sociais, ela caminha num rumo que eu não sei o final dele. Ilusório, né? É bastante ilusório, né? Nós trazemos. E uma coisa que aconteceu, assim, em termos da evolução dos cursos de especialização na bioprogressiva, é que, assim, teve uma fase em que haviam muitos cursos de bioprogressiva. Só que o Ministério da Educação, ele começou a exigir uma certificação, uma assinatura de faculdades. E as faculdades, para emitir o certificado, para assinar, eles cobravam um valor meio, sim, um pouco alto. E aí começou a ficar difícil, porque você tinha que cobrar muito do aluno. Entendi. Entendeu? Aí muitos não queriam então investir. Os cursos começaram a ficar... começaram a diminuir, porque um curso bom, você tem que ter professores bons. Você tem que ter professores, e os professores nunca, raramente eles estão todos no mesmo lugar. Vem um de São Paulo, vem um de Londrina, vem um de Curitiba, entendeu? Vem um lá da Bahia. Então, você tem viagem, custa caro você ter um professor. E mais a assinatura da universidade, isso encarece muito. E aí os cursos foram acabando. Então, hoje, existem cursos de especialização, mas diminuiu bastante na bioprogressiva. Então, nós estamos correndo por fora, trabalhando com mentorias, cursos de imersão, né?
E o curso de mentoria é muito bom porque ele vai dar uma bagagem especial, sabe? Porque ele vai ter todas as fases. É diferente você fazer um curso de uma semana, Sim. entendeu? É diferente. Você vai fazer um curso mais longo. Você vai fazer uma fase, depois você faz outra fase, aí você faz fase de planejamento, né? Porque toda mentoria ela gera uma dúvida. Você dá uma aula, Sim. ele vai gerar dúvidas. Aí você dá uma aula e tira as dúvidas. Essas dúvidas são dúvidas que aparecem no dia a dia que a pessoa está trabalhando. Tá, então o profissional que decidir fazer essa mentoria com você, então ele vai começar essa mentoria e dentro dessa mentoria vocês vão fazer um planejamento, você vai Sim, ensinar para sim. eles como ele vai fazer, como que é isso? Primeiro tem que ver o nível Que ele está. que ele está. Dependendo do nível que ele está, ele pode entrar mais avançado. Ah, Entendeu? que bacana. Tá? E aí, se não tiver, você também dá essa Do qualificação zero. para ele do zero. Do zero. Desde que ele comece ali. Pode ser um recém-formado. Ah, pode, inclusive, já terminou a faculdade, se formou. O Ricketts, ele começou assim. O Uau. Ricketts, ele... Lembra que eu falei? Ele formou em 45, Verdade. foi para a Marinha, 2 anos depois ele entrou na especialização. Sim. Então, eu acho que é muito interessante. Eu também. Eu amo da mentoria para advogados jovens, entendeu? Iniciantes. Bacana, né? Para fazer esse trabalho, como vai trabalhar com o divórcio. Então, você poderia também. Vai pegar esse profissional que acabou de se formar, ainda está com esse desafio, e olha que bacana aqui, se esse profissional já decidir pelo caminho melhor. Porque eu fico imaginando grandes ações e que aí Você esse falou profissional tudo agora. vai perder depois, porque Sim. né, dentro do tribunal, vou dizer uma coisa para você, ele vai acabar perdendo. Mas olha só a sacada desse jovem dentista que acabou de se É formar. o que aconteceu comigo. Eu só demorei um pouquinho porque eu tentei sobreviver, né, durante 8 anos. Pois é. Olha, Mas sobreviver, né? Quando eu entrei na ortodontia, eu já entrei na bioprogressiva. Aí eu fui fazer mestrado. Quando eu fiz o mestrado na Unicid, a Unicid trabalha com arco contínuo, tradicional. Só que eu já sabia a bioprogressiva. Então eu já conseguia ver o que tinha de errado ali, que eles estavam fazendo. E tem histórias interessantes lá, mas assim... Conta uma história para nós. Conta Tem uma história até que é engraçada, assim, porque assim, na época, eu tava lá no mestrado e lá a gente atendia alguns pacientes no arco contínuo, eu tinha que seguir a técnica prescrita pela universidade. E aí o paciente chegou e eles estavam com aquelas borrachinhas, assim, tipo uma corrente. E tava puxando um dente, assim. Aí eu chamei o professor, porque eu falei, eu queria saber quanto de força é aplicado aqui segundo a técnica de vocês. Aí ela perguntou, quanto de força? Ela falou, não, é 2 bolinhas de borracha. Eu falei, 2 bolinhas? Eu falei, isso é empírico ou é científico, né? Porque Você já entendeu, né, gente, como que é, né? porque assim, a gente estuda quanto de força que você tem para puxar o canino. 75 gramas de força. Ah, mas como que você mede? Com o aparelhinho. Olha. Entendeu? Aí o mestrado, você vê o nível que é a coisa. Você está no mestrado, a pessoa fala em bolinha de elástico. Isso, assim, no meu entender, assim, é inconcebível uma coisa dessa. Com certeza. E isso que gera os maus profissionais, né? Então, Desqualificados. Então, isso precisa mudar. Perfeito. E essas coisas que a gente fala é muito polêmico, sabe? Se a gente coloca isso na rede social, é polêmico. Tem muita gente que não vai gostar, por exemplo, do que eu falei. Claro, porque... Mas é importante você enfrentar a verdade e fazer alguma coisa para isso melhorar. E a verdade liberta, a gente tem que melhorar o mundo, né? E a verdade liberta. Não é? A gente tem que melhorar o mundo. Sim. Não, eu vejo assim que você tem uma missão, na verdade, né? Um legado para deixar. Eu tenho 40 anos ainda, né?
Ah, tem mais ainda, né? Tem um legado. Então eu fico pensando, ficou aqui na minha cabeça, aqui martelando, o jovem, aquele que terminou de se formar, que não sabe, que não tem o nome, e ele pegar e começar a fazer esse curso com você sobre Com bioprogressiva. certeza. Você já imaginou o diferencial que esse profissional vai trazer Com dentro do certeza. E consultório você dele está fazer o nome? contribuindo para isso, hein? Ah, que bom, que bom. Nós estamos aqui para contribuir, nós estamos aqui por um amanhã melhor. Sim. Eu quero que o amanhã seja melhor das pessoas, né? Eu penso assim, ó, eu não nasci por um além, para ficar aqui, eu não sou uma boneca. Eu imagino Sim. que eu imagino muito, né? Eu sou uma pessoa que quem me conhece, eu vou sempre dizer que esse Deus para mim ele é extraordinário, ele é maravilhoso. Se não fosse ele, nós não estaríamos aqui, entende? Então eu amo Entendo. mesmo, eu sou apaixonada por esse Deus, eu Eu sou muito percebo grata. Muito grata eu sou. Eu percebo nas suas falas. Eu tenho muita gratidão. Eu falo sempre, todos os podcasts eu vou falar, gente, se não fosse Deus, né, não teria esses meninos maravilhosos que Deus colocou na minha vida, que hoje nós estamos falando, né? Sou muito grata por eles. Vi o podcast lá do teu filho e agora eu entendi, né? Aquela famosa frase, né? Filho de peixe, peixinho é. Ah, entendi. Porque foi muito lindo. Eu assisti o podcast dele e ver o orgulho que ele falava desse pai, né? Dessa mãe. E quando ele teve que tomar uma decisão importante na vida dele, que mudou, na verdade, a vida dele. Assim como você, quando você decidiu ir ali fazer o que você estava fazendo, mas você tinha que mudar o caminho. Você entendeu que tinha um caminhar novo. Você decidiu esse caminhar. Você acabou usando a mesma coisa com o André, eu percebi. Sim. E isso mudou a vida dele. E ele falava com muito orgulho, né? Dessa decisão dele, e ele teve embasamento, ele teve força, teve segurança. Eu imagino que isso também você traz muito dentro da sua mentoria, para os seus profissionais que você usa, que você trabalha, que você mentora. Com certeza, a gente aplica todos esses princípios no ensino também. No ensino, No ensino. Para que para que o profissional ele não saia somente um cara que saiba executar, né? Ele tem que saber executar, mas ele tem que fazer aquilo com o sentimento total. Tomar uma decisão, por exemplo. Tomar uma decisão, na hora. na hora. Você acha que muda muito, por exemplo, quando um dentista ele vai tomar uma decisão de que forma ele vai fazer, assim como você falou, que hoje é zero praticamente por cento, a questão anterior que todos usam hoje, né? E você faz um novo tratamento. E esse novo tratamento, daqui 30 anos, a pessoa vai lá e você vê o trabalho. Então, quer dizer que esse profissional ele vai ter um posicionamento, uma segurança em decidir e dar certeza, tranquilidade para esse paciente, para que ele possa tomar a decisão certa de fazer o tratamento correto. Seria isso? Seria isso. O intuito da mentoria, dos cursos, é exatamente esse. Fazer que ele se posicione. Fazer com que se posicione, saber conversar, passar o conhecimento. Se ele tem um conhecimento assertivo e conseguir passar isso para o paciente, já é uma grande coisa. E se ele souber executar, então, melhor ainda. E se ele começar a usar esse método agora Sim. da bioprogressiva, pode ter certeza que eu já entendi que a vida dele vai mudar, né? Com certeza. E eu queria que você falasse um pouquinho aí do seu filho André, que também traz um trabalho bacana, né? Sua família, sua esposa, né? Deixar aqui com eles. Como que é essa convivência com todo esse trabalho árduo que você tem, com essa agenda lotada que você tem? Qual que é o apoio? Você tem apoio dos familiares ali para você dar conta? A nossa dar família conta? é muito unida. Ah, Porque quando os meus filhos eram pequenos, eu trabalhava no consultório e minha esposa ela levava as crianças para a escola e eu é que pegava na hora do almoço. E eu fazia questão de pegá-los na escola e a minha mulher estava esperando para almoçar. Então a gente sempre almoçou junto. uau. Sempre. Eu trouxe essa... Porque a hora do almoço é a esse hora valor que você familiar. troca as informações, como foi o dia, qual a dificuldade, se está tendo algum problema. Isso a gente conversava sempre nas refeições, que era o almoço e o jantar. Olha. Né? Então a nossa família é muito unida nesse ponto aí. E aí o André, quando ele resolveu diminuir a clínica para investir na área de cursos, para montar a plataforma de cursos, ele veio, ele nos avisou e a gente apoiou. Uau. Entendeu? Porque nessa época, inclusive, a gente estava comprando
a sala que a gente vai mudar agora, e ocorreu uma mudança no rendimento da clínica, porque quando ele parou, diminuiu para montar a plataforma, o rendimento da clínica diminuiu também. Sim. Então a gente se reuniu novamente e traçou uma outra estratégia para a gente terminar de fazer a clínica. E agora, como o projeto dele deu tudo certo, eu pretendo seguir os passos na rede social, Olha. no Instagram, para poder abranger mais profissionais, para que mais profissionais se beneficiem e mais pacientes, consequentemente. Entendeu? Então eu estou usando das redes sociais, do conhecimento que ele tem me passado, né? E o que eu tenho aprendido, sim, por vontade própria também, para poder evoluir. Nossa, eu fico imaginando que bacana isso, porque olha, é um pai que ensina o filho, e agora esse pai que ensinou o filho tem a humildade Mas de aprender... eu não tenho nenhum problema com isso, sabe, Ângela? Com o filho, olha que Porque legal. só a evolução quando o discípulo suplanta o mestre. Uau. Ele já me suplantou faz muito tempo. Uau. E a minha filha também. A sua filha, qual que é a profissão Minha filha dela? é a dentista Dentista também. Dentista, ela faz a mesma técnica. Nós Uau. demos curso juntos. Ela está na mentoria também. Ah, ela também. ela Ela é tá na mentora mentoria. também. Qual E o nome dela? Adriana Kimura. A Adriana, minha E- querida. Seja Adriana bem-vinda. Kimura. Temos que trazê-la aqui também. E ela tem uma loja também de produtos esotéricos. Uau, que legal. E cada um eles estão assim independentes. Já né? seguiu os passos, já. E eu tenho agora essa missão, como você falou, Sim, é uma missão. de levar a bioprogressiva adiante, fazer com que mais profissionais aprendam, que leve esses conhecimentos aos pacientes, que mais pacientes possam ser felizes. Não, realmente vai mudar a vida de muitas pessoas, né? Eu fico imaginando a felicidade de um paciente que sentar na cadeira de um dentista que usa bioprogressiva. É incrível. Eu tinha que ter descoberto isso há anos atrás, que eu não teria sofrido tanto. Nossa, eu fico pensando tanto de dinheiro e de dor que eu passei pra nada, pra depois ter voltado tudo, né? Ter que fazer tudo novamente, conforme eu te falei agora. Com certeza. Vai mudar a vida de muitas pessoas. Vai. E que bom. Por isso que é legal quando um profissional ele é bom no que faz, né? Ele não ganha só ele, mas ele ganha toda a sociedade que está por perto. Portanto, a responsabilidade de cada profissional em se tornar melhor. Porque foi tudo isso hoje é devido aos seus finais de semana, que você ficava lá trabalhando, estudando arduamente para ter o conhecimento que você tem e passar Mas você esse sabe, Ângela, conhecimento que hoje. eu estudava ali, né? Você sabe que quando a gente vai fazer um podcast, a gente vai fazer uma mentoria, a gente tem que estudar tudo de novo. Isso é gostoso, né? A gente tem que repassar, sabe por quê? Não é que a gente tem que aprender de novo, mas a gente não quer esquecer os detalhes, sabe? A gente quer fazer tudo perfeitinho e para poder ajudar mesmo. Isso é muito legal. Agora, eu não posso deixar de fazer uma pergunta, né? Você já participou de algum podcast ou esse é o primeiro podcast? Esse é o primeiro. Ah, yes! Yes. Yes, eu quero fazer mais uma pergunta aqui. Se a cefalometria, ela é usada também hoje para a harmonização ou é só para dentistas ali? Olha, teve uma vez que a gente estava mostrando esses casos assim para um cirurgião plástico, sabe? A cefalometria, a previsão, o crescimento, o que acontece com o crescimento da face. Ele falou, vocês fazem tudo isso? O cara ficou assustado. Eu falei, por quê? Ele falou assim, porque na plástica não tem isso não. Uau, olha só, gente. Entendeu? Sabe assim, quantos milímetros tem que ficar? Não tem isso. Não sei se na harmonização existe, eu creio que não. Sim. Mas já vai uma dica aí, pessoal da harmonização, que quiser ter um conhecimento a mais sobre estética, porque o Ricketts, ele sempre foi preocupado com a estética. Primeiro a estética. Olha. Entendeu? Porque assim, a estética, a cefalometria, ela nos traz medidas importantes que nos vão dar a beleza da face. E todas as medidas que são mostradas na cefalometria, por exemplo, nesse traçado que você está vendo aí, Ângela, está vendo o lábio inferior, o lábio de baixo?
Sim. E tem uma linha que vai da ponta do nariz até a ponta do queixo. Tá vendo que ele está ultrapassando 1 milímetro ali? Sim. O ideal é que esse lábio ele esteja atrás da linha. De preferência, mais ou menos 2 milímetros para trás. Entendeu? Então, por quê? Por que isso? Porque isso ele vai de encontro com a proporção divina de Fibonacci. Uau. Proporção divina é uma proporção áurea. Tudo que é belo na natureza, ela tem proporção divina. Proporção divina é uma proporção matemática que é 1 para 618. Então, tudo que dá essa proporção, ela é bela, é divina. Nessa cefalometria de Ricketts, a proporção divina é medida através de um compasso de 3 pontas. Eu não trouxe aqui. Podia ter trazido. É um compasso de 3 pontos. Se você procurar na internet, você vai achar. É um compasso que tem 3 pontos que dá essa proporção de 1 para 618. E quando você bate as medidas ideais na cefalometria, ele dá a proporção. Quando você faz o tratamento correto, ele chega na proporção. E às vezes ele não chega na proporção certa, mas ele fica próximo. Bem próximo. Porque assim, o tratamento ortodôntico, você tem muitos números aí. Mas esses números, eles não precisam ficar no número que o professor Ricketts ele falou. Ó, tem que ficar 1 milímetro assim. Não. Se você tem um número que é 4 e o ideal é 1, você tem que tentar aproximar ele no 1. Não tem que ficar no 1. Entendi. Isso significa tratar o paciente em direção ao normal individual da pessoa. Sim. Entendeu? Porque os números, eles são uma referência. Você não tem que atingir o número. Mas a proporção divina de Fibonacci é um assunto, assim, particularmente muito interessante. Só que, para você falar disso, você precisa, assim, de um podcast só disso. Ah, nós vamos falar. Mas aí já ficou uma dica aqui, né? Talvez as pessoas, né, esses profissionais de harmonização deveriam realmente fazer a bioprogressiva, que daí deixaria de fazer todas as aberrações como tem aparecido, né? Às vezes aqueles rostos parecem todo inchado, muda toda a estrutura da pessoa. Falou dos lábios aqui, aqueles lábios enormes, né? Assim, que a gente percebe que é fora do comum. E tudo que é fora do comum, que a gente percebe que está muito artificial, deixa de ser belo. Deixa de ser belo. Inclusive, quando você trata na bioprogressiva, muitas vezes, na maioria delas, não há necessidade de fazer harmonização facial. Uau. Porque você vai chegar no ideal belo. Uau. Porque todo esse planejamento é feito para ficar no ideal perfeito. Entendeu? Esses números, eles não são foram descritos à toa. Foi muito pesquisado isso. Sim. Tem muita comprovação científica. Por isso que a bioprogressiva ela é uma filosofia de tratamento ortodôntico. Entendeu? Entendi. É muito bacana. Não, a gente teria papo aqui para conversar o dia inteiro, né? Com toda essa sabedoria. E daí também vem assim, né? Doutora Aura, eu percebi uma coisa. É muita congruência, né? Com a tua família, com a esposa, com os filhos, no financeiro, no seu trabalho, com os seus mentorados, na sua clínica, com o teu falar, né, com o teu agir, com a tua maneira, é muita congruência. Então, por isso você passa os valores, né? Você passa essa segurança pra gente que está próximo. Imagina a segurança assim que você passa para os profissionais. Né? De ser um orgulho, de ser um... Eu imagino que é um orgulho ser mentorado por você, porque você aparenta e é muito congruente as coisas que você diz com as coisas que você faz. Então, para mim, nota 10. Eu agradeço, eu procurei falar aqui tudo de coração. Percebo, assim, sim. Se eu muito me esqueci natural. de alguma coisa, é uma coisa natural, né? Você acabar esquecendo uma outra coisa, é porque tem muita coisa mesmo. Sim, mas é que é muita sabedoria, né? Ai, muita sabedoria para absorver, né, sabe gente? Isso aqui não foi eu que descobri, Ângela. Eu só estou repassando. Mas para repassar tem algo, né? Você poderia repassar de maneiras diferentes. Sim. Você poderia repassar tomando como seu, mas você está repassando na congruência. O que eu repassei mesmo aqui é bioprogressiva pura. Sim. Eu não mudei nada do que o Ricketts ele descobriu. Nada. É zero. Do jeito que eu aprendi, eu passei o que eu faço na clínica. Sim. O que eu faço é o que eu ensino.
É isso mesmo. Não, Sabe, eu assim, percebo. sem um a mais a menos. Talvez, assim, uma experiência a mais de algum detalhezinho, mas, assim, são coisas, assim, É que você leva a sério os princípios, né? eu Do levo. amor, da Eu levo. verdade, Eu da levo serenidade, porque o que a sinceridade. gente leva dessa vida, né, Angela? Sim, verdade. A não ser o que a gente faz de bem, De bem, né? Levar e tentar ver um amanhã muito melhor. Que eu acredito que eu vou viver muito ainda, gente. Vamos. Vocês não acreditam, não acredita? É isso Nossa, aí. doutor, eu gostaria de deixar uma mensagem para aqueles. Eu quero que você deixe uma mensagem, tá? Eu gostaria que você olhasse para essa câmera e deixasse uma mensagem para aquele profissional que está ali em cima do muro. Ele está ali pensando no que ele vai fazer. Talvez ele esteja pensando só no financeiro, talvez ele esteja até passando um momento desafiador, assim como você passou. Talvez ele não sabe para qual área que ele vai, que existe tantas nuances aí dentro, né? Qual conselho que hoje você daria para esse profissional que realmente vai impactar a vida dele? Para o profissional, para qualquer profissional, no meu entendimento, todo profissional, ele tem que ter algum conhecimento disso. Por quê? Porque, por exemplo, se você vai fazer um tratamento reabilitador, algumas informações de angulações de dentes, de posicionamento de dentes, isso vai ajudar o profissional a fazer um trabalho que tenha longevidade. Por exemplo, eu faço uma faceta de porcelana, mas eu sei que o meu incisivo ele tem uma inclinação desfavorável. Isso vai fazer com que ele possa realizar um trabalho melhor. Então não é só para ortodontista. Que nem para harmonização, tem a parte estética. Esses conhecimentos, eles vão agregar para que essa pessoa faça um trabalho melhor na sua área. E para os ortodontistas, ele vai ter todo o conhecimento para poder fazer o tratamento do começo ao fim, de forma ética, de forma racional e de uma forma assim que ele trabalhe naquele ganha-ganha, né? No eu ganho, mas o meu paciente ganha também. Também. E isso é tudo, né? Isso seria uma grande virada de chave dentro da área profissional profissional? Eu acho que porque o progresso, quando ele é feito assim, você trabalhando nesse sentido, o resultado ele é consequência. Sim. Ele vai aparecer uma hora. O problema é que os profissionais muito jovens, ele tem uma ansiedade muito grande de chegar no patamar que o profissional demorou 30 anos. Eu já tenho mais de 35 anos. E pode ser que tenha alguma mente brilhante aí, mas no geral, a gente demora mesmo. Adquirir experiências, né? Adquirir experiência, adquirir a técnica a perfeita, técnica né? perfeita. Isso. E trabalhar nesse sentido. Mas a técnica perfeita está aqui com o doutor Auro Kimura, gente. Bioprogressiva. Eu já fiquei apaixonada por isso. Eu digo para você, se hoje eu fosse uma dentista, nossa, eu não hesitaria um só minuto em já adquirir a sua mentoria aí hoje. Então, eu quero que você fale aí para as pessoas que estiverem ouvindo, para esses profissionais, que nós todos vamos ganhar, como ele entra em contato com você e se torna um mentorado seu. Primeiro, ele tem que me seguir no Instagram, né? Auro Kimura. Me segue no Instagram. Lá tem a bio no perfil. Se clicar lá, vai cair na área de cursos e mentorias. Ok. E aí lá já pode adquirir a tua transformação, eu diria, viu? Você que é profissional na área, eu quero deixar um recado aqui para você. Conhecendo o Dr. Auro hoje, eu percebi o quão grande ele é. O quão profissional realmente ele é, ele sabe daquilo que ele está falando. Então é o seguinte, se você quer ser alguém realmente que impacta a vida do outro, seja um profissional totalmente diferenciado. Foi assim que eu conquistei grandes coisas na minha vida e eu continuo dizendo, se você for uma pessoa que faz o que todos fazem, você não vai passar de onde está. Mas se hoje você tomar uma decisão que vai impactar, que vai transformar a sua vida, entre agora lá no perfil do Dr. Auro e olha aquilo que você pode ver. Adquire, vai lá, faz algo diferente. Sabe por quê? Porque, afinal de contas, não é só você que vai ganhar, nós pacientes também. Então, fica a dica aí pra você que quer mudar a sua vida, né? Aí a pergunta que eu te faço é, você quer continuar onde você está hoje ou você quer fazer algo totalmente diferente para daqui a um ano a sua vida já estar em outro nível? É isso, doutor? É isso. Então, faz parte, falou tudo. Né? Obrigado, viu, Ângela, pela sua abertura aqui no podcast. Muito agradecido mesmo, viu?
Eu tô muito feliz, eu amei, fiquei apaixonada, aprendi um monte, por isso que eu amo fazer podcast, aprendi um monte, coisas que eu não sabia, eu fiquei impactada com a tua sabedoria. É muito bom estar próximo de pessoas assim, porque é contagiante, a gente aprende, isso é muito legal, muito gostoso. Muito obrigada de você sair de lá, abrir essa agenda para estar aqui conosco hoje, realmente mudou assim o meu dia, viu? Pode ter certeza. Obrigado. E agora eu quero que mude a vida de muitos outros profissionais, viu? Com certeza. Querido, muito obrigada. Leva um grande abraço lá para os seus filhos, para sua esposa. Como chama a sua esposa? Margarete. Margarete. Dona Margarete, eu quero conhecer você profissionalmente. Eu fiquei sabendo do café, né? Então eu quero... eu vi o café, ó. E eu quero ainda ir visitar vocês, vamos né? marcar um dia. E ter muita conversa ainda. Meninos, muito obrigada mais uma vez por estarem aí. Equipe top aqui no Rosseto Cast. E vão com o Dr. Aldo Kimura. Tchau, tchau. Tchau.